da pandemia. Antes de iniciar o programa, nós trocávamos ideia, né? E a gente, né? Às vezes os primeiros papos que a gente acaba sequenciando, né? É interessante que as pessoas, né, vez por outra, elas acabam pronunciando a palavra soberba, né? Soberba, né, é um predicado que é questionável, né, Newton? Né? Porque às vezes a pessoa também ela é muito simples, né? Ela não quer demonstrar nada que ela tenha de potencial. E de outras pessoas, né, querem mostrar um potencial que até nem tem. Né? Ou mesmo que tenha, é a soberba do conhecimento, a soberba, né, das ações. Não sei se por aí começamos, Danilton. É um bom tema e certamente vai ser interessante para as pessoas em casa. A soberba, para usar a tua expressão, está diretamente relacionada com a incapacidade do indivíduo se avaliar, se examinar, se ver os seus limites, se conectar afetivamente com os outros e consigo, consequentemente, olhar de dentro para fora, ver a partir da onde ele criou uma autoidealização que impede dele ter uma visão real, concreta, profunda de si e dos outros, e a partir da onde ele construiu um personagem no qual ele acredita e se relaciona com esse personagem que é uma desfiguração dele mesmo, que tem que ver com necessidades internas. Se o indivíduo tem uma autoestima muito baixa e precisa se auto-idealizar e se vender como um grande conhecedor, se tem dificuldades de conexões afetivas importantes, se veio de um lugar onde as pessoas não se conectavam, não exerciam essa questão do falar, do examinar, se ele tem a ideia de que se ele se mostrar tal como ele é, os outros não vão querê-lo, e assim sucessivamente. Tem uma infinidade de coisas que poderiam ser examinadas. Então se pode inicialmente ligar, né, a soberba à autoestima, baixa ou alta, de acordo... Sim, né? Mas normalmente o indivíduo que tem uma autoestima bem localizada, bem posicionada, ele está em paz internamente. Ele reconhece os seus limites, ele sabe o quanto ele pode, o quanto ele não pode, se não está à altura dele, do conhecimento dele, ele encaminha, chama, pede ajuda, solicita, etc. Quando o indivíduo força e se coloca como salvador da pátria, isso já tem que ver com aspectos internos dele, já não tem mais que ver com a realidade dos fatos. Toda vez que alguém se coloca como o messiânico, o Messias, que vai de alguma forma salvar a humanidade, é sinal de que ele tem alguma complicação muito grave. É interessante que esse termo autoestima, né? Todos nós temos, né? Umas às vezes baixa, às vezes alta, né? Qual será o equilíbrio de cada um? Sim. Porque é algo assim, em um momento da vida, né, Newton? Coisas que te afetam ao longo da vida, te atingem. A tua forma de criação na família, né? Da maneira como conduziu a tua criação, tu acaba sendo vítima do teu histórico, porque tu não consegue controlar a tua autoestima, né? A tua pergunta aparentemente inocente é de uma profundidade atroz, porque envolve toda a história do indivíduo. Quando tu perguntas o que atinge a autoestima, o que faz com que o indivíduo compense externamente através do carro maravilhoso, da casa maravilhosa, da roupa fantástica, dos pensamentos e das ideias que ninguém tem, e assim sucessivamente, o que isso tem a ver com toda a história de vida dele? Tudo. Porque o indivíduo é produto da sua própria história, tanto a herdada quanto a atual, fetal e extrauterina, intra e extrauterina. Então isso é de uma grandeza, de uma profundidade atroz, que levaríamos vários meses falando sobre uma determinada pessoa e provavelmente não esgotaríamos. Então, quando o indivíduo se manifesta de uma determinada forma, essa forma com a qual ele se manifesta é produto de toda uma história. Aquela forma, aquele jeito de ser está contaminado por toda uma história consciente e inconsciente, que está registrado dentro dele como um HD, como um disco rígido de um computador, que faz com que ele não tenha consciência, mas está ali, presente e contaminando todos os atos e pensamentos dele. Sim. A todo instante.
que tu não tem absolutamente, aliás, tu pode até fazer ter notícias de algumas coisas, mas não tudo. Visualizar plenamente, né? Eu acho que isso aí faz com que as pessoas, né, tenham às vezes dificuldades de se perceber no próprio espelho, né? Quando você se olha no espelho, alguns até fogem dele, né? Por várias razões, né? Ou até tentam fugir, né? Porque há um outro espelho que a gente enxerga profundamente para dentro. E né? se tu enxergas realmente o que é, ou se os teus olhos, a tua retina, o teu próprio cérebro, e agora vamos passar um pouco mais profundamente o teu psiquismo, distorce as coisas que tu enxergas e escutas pelas necessidades internas, tanto as autoescutas quanto as escutas dos outros. Ou seja, nem sempre aquilo que tu percebes de ti é correto. Muitas vezes é uma percepção, e na maioria das vezes é assim, distorcida, de algo que está oculto e que tu só vê aquilo que é permitido ver, o que tu podes ver, o que tu queres ver, e assim sucessivamente. A vida não é fácil. E aí tu perguntavas, e a saúde, como é que fica nisso? Qual é o ponto de equilíbrio? Extremamente difícil. Porque a saúde passa pelo ponto de equilíbrio dessas questões todas. Um indivíduo equilibrado, que mais ou menos tem uma consciência de si, que percebe o bom e o ruim, que se resgata, que eventualmente fala demais, depois pondera, volta atrás e volta a falar novamente, que pensa, que se equivoca, que corrige, que aceita. Essa é a pessoa relativamente saudável. Mas mesmo dentro do relativamente saudável, ele se equivoca. Nós estamos usando o tempo todo, acerta, erra, corrige, acerta, erra, corrige. Então, a normalidade passa por essa capacidade de flutuar mais ou menos no meio da linha do ponto de equilíbrio. Mas sempre passando para cima ou para baixo. Ninguém consegue ser normal o tempo todo. A normalidade ela é flutuante. Agora, uma coisa é o indivíduo flutuar ao redor de uma certa linha, digamos assim, que é o ponto de equilíbrio, e outra coisa é o indivíduo fazer grandes flutuações. É que, às vezes, a reação do indivíduo, né, que se percebe com baixa estima, ele não percebe, mas ele está com a sua autoestima baixa, né, ele age justamente com sentimentos contrários. Né? Parece-me que a soberba acompanha, por isso que a soberba acompanha exatamente aquele que tem uma autoestima baixa, que para compensar quer mostrar algo que não tem. Estou provocando. É um bom exemplo. Não sei se só, evidentemente, porque tudo é muito complexo, mas a soberba, no caso, viria para tamponar algo. Ou seja, é uma cortina de fumaça que esconde algo por trás. Porque o indivíduo que está em paz consigo, ele não precisa da soberba. Ele vai falar, ele vai se equivocar, ele na conversa vai dizer, realmente eu não tinha pensado nisso, ou eu preciso estudar mais isso, eu não sei tanto quanto tu, ou tem gente que sabe mais. Eu sempre gostei de ler biografias, né? Tem até uma coleção lá de biografias, né, Nilton? E a gente percebe assim, claro que quando você escreve uma biografia de alguém, raramente você tenta capturar dele, né, o seu comportamento psicológico, né? Mas alguns traços coisas aparecem. Né, sempre são trazidos. Né? Mas se tu pegares os grandes gênios, né, que a humanidade teve, os forjadores do mundo moderno, e até o nome da coleção, né, tu vai ver que são pessoas que até para o meio eram estranhas. Né? Elas eram introvertidas, no geral, pessoas que eram vistas meio... e, no entanto, foram os grandes gênios que mudaram a vida, mudaram o homem. Né? O indivíduo, para fazer uma grande descoberta, ou para improvisar, ou para melhorar algo que já foi inventado, ele obrigatoriamente tem que mergulhar dentro de si, ele tem que ser um indivíduo introvertido, como tu dizias, porque as descobertas não vêm de fora, vêm de dentro do indivíduo. Então, as pessoas que são geniais, elas tinham alguma situação, eu digo, de dificuldade diária, de relacionamento, ou de se aperceber como tal. Não necessariamente dificuldade, mas certamente o indivíduo que é muito metido para dentro, ele muito introspectivo, muito pensador, muito reflexivo, é uma pessoa que vai se ausentar com muita frequência. Nós temos um exemplo que eu tenho dito aqui em algumas ocasiões, do Stephen Hawking, o físico, esse senhor que aparece seguidamente
nos programas de televisão e documentários sobre física, sobre a questão da astronomia e tudo mais, que ocupa, se eu não me engano, ocupa a cadeira do Isaac Newton em Cambridge. É um homem que é considerado uma das maiores cabeças, dos maiores pesquisadores, dos maiores cientistas da história. Tem uma doença neurológica limitante grave, se eu não me equivoco, uma esclerose lateral amiotrófica. Sim, já praticamente paralisado. Então, ele fala através de um computador, etc. É uma pessoa que investe muito dinheiro nele, além de ser um ser humano, evidentemente, pelo valor que ele tem científico, e é uma pessoa realmente importante. Agora, do ponto de vista pessoal, há muitos anos atrás eu escutei uma entrevista com a própria mãe dele que dizia: o Stephen é muito chato de conversar com ele, porque a gente convida ele para vir em casa, ele está aqui em casa comendo, senta à mesa para fazer a refeição e de repente a gente olha para ele, tem silêncio, com os olhos fechados, pensando. Ou seja, estava fazendo cálculos físicos ou matemáticos sobre a profissão dele. Então, do ponto de vista das relações, ele até era considerado pelos familiares como chato. A esposa dele se separou dele e tudo mais depois. Mas do ponto de vista científico, é um gênio. Então, as relações afetivas são muito difíceis, algumas vezes, para o indivíduo que é gênio. Porque ele se mete muito para dentro, ele tem que ter uma pessoa muito especial ao redor dele. Me permite, mas nesse caso, né, que ele se projeta para dentro de si, né, com algum assunto específico, né, isso aí também afora o comportamento dele, né, não, tem pessoas que são assim, elas fazem uma coisa e sobre aquilo e só fazem aquilo, né. Só aprofundam naquilo ali, né? Sim, em nome de pessoa se divide. Né? O indivíduo que só faz uma coisa ao longo de toda a vida, certamente ele vai ser muito bom naquilo que ele faz. Ele mergulha naquilo ali. Então o mundo não existe para ele a não ser aquilo ali. Ele vai ser um grande conhecedor daquilo. É evidente que uma pessoa que quer ser, ou que tem a habilidade, ou dom, ou características de personalidade que permite que ele seja muito bom só numa coisa, ele não vai ser bom e às vezes nem sequer regular no resto. A questão desse cientista com relação com respeito às relações afetivas. Agora, se ele fica ausente, né, das relações sociais, até mesmo da família, né, Newton? Mergulhado em alguma coisa, ele nem tem tempo de demonstrar se ele tem uma soberba ou uma humildade naquilo que ele se projeta. O indivíduo, quando se destaca muito numa só coisa e passa a ser uma expressão, uma referência naquele ponto, todo o resto deixa de existir para ele. Sim. É a única forma. Só existe aquilo. Só existe aquilo. Então, certamente, as pessoas que esperam, têm expectativas, como esposa, família, amigos, filhos, com relação a outros aspectos, ficarão frustrados, porque ele não vai conseguir. A gente está mencionando até um exemplo, claro, de gênios, né? Mas eu acho que no próprio convívio social, às vezes a pessoa se entrega a uma causa só, né? E vive naquilo ali. Eu não sei porque se é fuga, né? Ou porque aquilo apaixona a pessoa, né, Newton? Mas é uma característica de personalidade, é uma facilitação que o indivíduo tem dentro dele, por ser muito capaz, muito inteligente e por canalizar toda a sua capacidade, digamos assim, toda a sua energia para aquele ponto que está facilitado, ele se transforma num gênio. O que é o gênio? O gênio é uma pessoa muito inteligente, muito focada, que se especializa numa coisa só. Esse é o gênio. É o indivíduo que recorta a vida e se dedica a sua vida, o seu tempo, a sua existência a um determinado ponto. Então ele passa a ser uma referência naquilo, evidentemente. Agora, se nós pegarmos todos os gênios e olharmos o resto da vida dele, ele não tem nada de gênio. Ele é um homem muito complicado muitas vezes. Pegamos todos. Einstein, por exemplo, ao mesmo tempo que era de uma capacidade, uma inteligência fantástica, era um homem que entrava para dentro de si, mergulhava a teoria da relatividade. Ele era um funcionário de patentes, sentado à mesa sozinho, recém-formado, novinho, que não tinha nada para fazer, porque aparecia uma patente por semana para ele, patente, registros de marcas e fábricas e produtos fabricados e tudo mais. Ele era muito chato a vida dele ali, e ele, sentado junto a essa mesa, ele escreveu a teoria da relatividade, que tinha tempo livre, da cabeça dele, sozinho.
E depois publicou numa revista e as pessoas, bum, explodiu. Quem é esse homem? Quem é que inventou isso? E era ele sentado num lugar extremamente chato. E ele pôde fazer todo esse mergulho, essa dissertação, digamos assim, através daquilo que estava facilitado na cabeça dele. Mas a vida pessoal dele não era assim, ele era desatencioso até com ele mesmo. Existem vários relatos que ele saía para a rua de chinelo, esquecia de botava terno e gravata, esquecia de botar o sapato, a mulher dele tinha que estar avisando ele o tempo todo. Seria interessante dentro da tua área, né, Newton, psicanálise, né, fazer um histórico, que eu acho que é complicado isso, dos grandes nomes, né, e como eram as suas vidas, né, fazendo um relato sobre a parte analítica. Isso, né? Já está feito. Já tem biografia? Tem trabalhos feitos sobre todos os grandes autores e todos os grandes personagens da história da humanidade. Dificilmente alguém... Mesmo não vivendo na mesma época? Tu pode fazer o que se chama psicanálise aplicada. Tu pode aplicar a psicanálise a um quadro, a um livro, a uma biografia, etc. Através daquilo que essa imagem, de um quadro, por exemplo, que o quadro transmite, quais são as sensações, qual era a história do autor, qual era o momento, o que envolvia, que afetos ele colocou ali, então tu vai estabelecendo o quadro, ele também tem uma linguagem, né? Sim. A pessoa tem que saber, psicanálise tem que saber a linguagem da arte. Sim, né? Sim, história da arte. Eu acho que isso é muito mais comum na música, né? Que mesmo que não sendo um psiquiatra, né, tu ouve alguns autores de músicas, né, de letras de música, tu percebe mais ou menos como é que era a vida daquela pessoa. Com certeza. No caso da letra da música é mais fácil porque o indivíduo canta, fala, diz o que ele sente, tem o tom da voz, as palavras escolhidas, se é mais triste, mais alegre, mais melancólico, mais, enfim. Então tu tens outros elementos. No quadro, tu tens que descobrir isso através das cores, do traço, do desenho, do que desperta dentro de ti, do que as pessoas dizem e sentem, e assim sucessivamente. A Mona Lisa é um exemplo disso. A Mona Lisa é um quadro bem pequenininho, que está no Louvre. Quando tu olhas, tu fica chocado e decepcionado ao mesmo tempo, porque tu espera que seja uma parede. E é um quadro bem pequenininho, escuro, com cores, tintas escuras pelo tempo, evidentemente, mas é o quadro que tem a maior fila de pessoas para vê-lo, com uma certa espera, inclusive. Por quê? Porque ele impressiona, ele estimula, ele faz as pessoas sentirem, se encantarem, as pessoas ficam encantadas na frente dele, e é um quadro insignificante desde o ponto de vista do tamanho, de uma profundidade, de uma grandeza em termos de despertar coisa, que é o que fez ele famoso, evidentemente, não foi o tamanho, nem as cores, nem o desenho em si, mas o que ele transmite, o que ele desperta, o que faz as pessoas sentirem, as pessoas ficam paralisadas na frente dele. E tu olhas para ele e tu fica decepcionado. À primeira vista tu fica decepcionado. Tu esperava um mega quadro. Claro. E é uma figura bastante pequena. Mas ao mesmo tempo enorme. Enorme. Sim, mas também o que provoca nas pessoas é de acordo com as suas gerações, né, Nilton? Eles vão pegar no caso da música, né? Música popular, né? Os motes das letras de música, né? De uma época, até tem semelhanças, mas o formato é diferente. Né? Os motes às vezes são quase os mesmos, né? É dor de cotovelo, separação, enfim, né? São conflitos universais. A maneira de colocar é diferente. Eu sempre, quando eu venho para a rádio, eu venho lá pelas 4h15 para 5, eu venho ouvindo, né, a programação da madrugada, que tem músicas antigas, né? E a gente vê assim que as letras, né, o que ela queria dizer com aquilo ali. Né? É interessante que naquela época repercutia muito na sociedade que se vivia. E aquelas pessoas que cantaram, escreveram, né, elas conseguiram conquistar, né, o gosto do apreciador. Né, a universalidade do gosto, vamos dizer assim, ou dos conflitos, das questões, das situações traumáticas, quando o indivíduo consegue acessar um grande número, vários milhões de pessoas através daquilo que ele sente e transmite, mediante a sua música, ele consegue mobilizar infinitas pessoas que se colocam no lugar dele e sentem aquilo que ele está querendo transmitir, seja através da música, da fotografia, das artes em termos gerais, do teatro, do cinema e tudo mais. Então, o sucesso está na capacidade do autor, e essa é uma capacidade que não passa tanto pelo racional, passa mais por
pelo inconsciente, uma habilidade inconsciente, uma facilitação inconsciente que o indivíduo tem, como no caso da Mona Lisa. Certamente quem pintou não tinha a noção do sucesso que faria. A pomba do Pablo Picasso, um traço rápido que foi feito, muito rápido, e de uma grandeza, de uma profundidade astronômica, assim, e tu olhas para trás e diz, só isso? E ao mesmo tempo tu és absorvido, aspirado pelo aquele traço, e tu entras para dentro e aquilo toca em ti, e toca na tua história, na história da humanidade, e tu não consegue sair da frente imaginando e pensando e vendo aquilo meio fascinado. Então, são pessoas que têm essa capacidade de que, com um gesto, mobilizar milhões e milhões e milhões de pessoas. Bom, temos... Sim, mas aí nós estamos diante de uma situação dos traços do Picasso, né? Ele é abstrato. A tua capacidade de te atingir aquilo ali também está de acordo com a tua capacidade de abstração. O concreto, a concretude, sim, às vezes, né, não te permite a percepção do que está por trás de alguns traços. Sim, então tu estás dizendo algo também muito importante para o ouvinte em casa. É que, de acordo com a capacidade do indivíduo se deixar levar, pensar, sentir, se afrouxar, tanto quando está sozinho, com seus pensamentos, com as suas ideias, que se auto-observa, que sente o seu corpo, que sente as sensações, que permite que os pensamentos aflorem, que não se assusta com isso, que consegue estar em silêncio e os pensamentos fazendo barulho dentro da cabeça dele, que consegue, mesmo conversando com o outro, ter sensações que o outro vai exalando dentro dele ou para ele. Então, essas pessoas que são mais sensíveis usufruem mais dessas questões todas que nós estamos falando. O indivíduo que é bloqueado, blindado, que é engessado, que está concretado e não pode ter acesso a essas questões todas, vai enxergar o traço só e vai dizer, mas isso uma criança de jardim de infância faz. Qual é a graça nisso? É só uma fotografia, é só um desenho. Ele vai olhar para a Mona Lisa e vai dizer, bonitinha, realmente, e vai sair de perto. Por quê? Porque ele está bloqueado, blindado, ele não consegue acessar. Tá bem, não tem problema nenhum. Ele construirá a estrada, fará a ponte, construirá o edifício, enfim. São escolhas. São escolhas e habilidades. Ele terá um mundo para ele, onde essa sensibilidade toda não é importante, onde a praticidade é fundamental. Ele vai ser um estrategista para poder, na vida, fazer determinada coisa, e nós precisamos de pessoas assim, a humanidade precisa, existem nichos, existem lugares para todo mundo, e todos são importantes. Só ele não vai ter essa capacidade ou essa habilidade de olhar as coisas dessa forma. Mas são idiomas diferentes, distantes. São linguagens. Alguém concreta, né, das coisas concretas, e outro que busca mais o abstrato, o diálogo, né, é como se tivesse idiomas, né, dialetos diferentes. Sim, são níveis diferentes de funcionário psíquico. Mais... Tem a ver com evolução isso ou não? Tem. Quanto mais evoluídos psiquicamente nós somos, mais nós olhamos essas questões todas, colocamos em prática, mais nos humanizamos, mais sofremos com a dor do outro, invadimos menos o território do outro, destruímos menos o outro, matamos menos, fazemos menos guerras. As pessoas que são donas do mundo, elas são mais concretas. Aí está. Infelizmente. É o indivíduo mais calculista, é o indivíduo que não sente a dor do outro, é o economista que não se importa que as pessoas sofram, mas o importante é que o resultado seja positivo, e quanto mais positivo, melhor. Bom, mas as pessoas vão sofrer muito com essa decisão. Mas é importante, é preciso. E não buscam outras alternativas, não veem outras situações, porque são cirúrgicos, e às vezes cirúrgicos sem anestesia. Fazem procedimentos sem anestesia. Quando a gente analisa, né, quem faz a guerra é concreto ou abstrato, né, Newton? O poder é concreto? Muitas vezes é. Uma das grandes complicações que nós temos nos nossos governantes, em termos gerais, que são pessoas com pouca capacidade psíquica. Tem um discurso sedutor, mas na hora de botar em prática, aquilo não é verdadeiro, é falso. Então o indivíduo
seduz, diz o que o outro... ele desenvolve a capacidade, ou já tem desenvolvido entre si a capacidade de perceber o desejo do outro, então ele diz o que o outro quer escutar, mas ele já sabe que não vai cumprir. É a promessa e o cumprimento. É a promessa e o projeto. Agora mesmo se falava do Dória em São Paulo, que o que ele prometeu, ele não tem nem a metade, ele vai cumprir. Enfim, de qualquer forma, independentemente que seja uma pessoa boa, que possa retificar e corrigir e tudo mais, como tantas outras pessoas, o político, por melhor que seja, ele sempre fala mais do que ele é capaz de fazer. Por quê? Porque o falar não está comprometido dentro dele com realmente fazer. Ele quer o voto, ele quer ser eleito, ele quer o lugar, ele quer o espaço. Depois ele vê como é que ele vai resolver. Todos, por mais saudáveis e por mais humanos e sensíveis que sejam, Newton, me parece até que também nós queremos que todos, né, quebrem isso aí, né, se quebrem, entre aspas, né, e o discurso não consiga ser igual à prática. Porque nós já estamos convencidos também que todo e qualquer político, né, ele é demagogo. Né? Sim. Ele já liga o político ao demagogo. Sim. Então, ele vai ser, mas parece que a imprensa quer encontrar a cada momento agora tem alguma coisa para quebrar ele. Não que eu esteja defendendo ele, não estou defendendo, não, nem moro em São Paulo, mas acontece que também a gente vê assim, uma busca porque a gente comprove aquilo que a gente imaginava. Bom, estamos no Brasil num período de caça às bruxas, então temos tolerância zero, né? Porque isso tem que ser considerado também. Ele vai não sei aonde e trabalha junto com... E não é aquele que vai lá só para uma fotografia, ele vai lá e está trabalhando com os caras lá na obra. Aí está o concreto. Aí está o exemplo do concreto. O indivíduo que não tem a capacidade da simbolização, ou seja, usar a palavra como representante de algo, ele precisa ser concreto. Não que o Dória seja concreto, não quero dizer isso. Até acho que ele tem um pouquinho, uma tendência a isso, pela questão toda da administração, da economia e tudo mais. As pessoas muito voltadas para a administração e para a economia terminam sendo concretos, porque a profissão exige. Não se pode filosofar sobre números. 2 mais 2 tem que ser 4. Não pode ser 2,5, 3, ou quem sabe um dia vai ser 4. Não, 2 mais 2 são 4. Nós vemos os economistas falando na televisão e todos eles dizem, não, é assim. E às vezes dizem sem anestesia, dói. Agora, também tem dentro eu acho que é um conceito básico, né, da economia, da administração, que sempre as tuas necessidades vão ser muito superiores aos teus recursos. Né? Tu vai sempre elencar prioridades. Na verdade, estamos falando de frustração. O quanto vão nos frustrar na nossa expectativa e o quanto vão nos alguma coisa vai te frustrar, porque com certeza, faz parte do mundo. A vida é assim mesmo. Tu nunca vai conseguir fazer tudo aquilo que tu imagina fazer. Exatamente. Senão não seria, né? Não precisaria estudar administração. Né? Temos um ouvinte? E eu acho que a primeira coisa que se aprende em qualquer curso de administração, economia, é isso. Né? Sim. Sempre os recursos são inferiores às necessidades. Né? E por isso que tu tem que elencar, priorizar alguma coisa na vida pessoal, né, administrativa, em qualquer lugar. Ouvinte na linha, alô, bom dia. Pois não, fique à vontade. Sim. Agora sim, nós damos exemplos políticos. Uhum. Certo. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Ok, tá bem. Não, eu estou te ouvindo, acho que é uma opinião, né? E é importante, né? Eu também, né? Perfeito. Tá ok. Ok, obrigado pela tua ligação. Né? Tá aí, né? Veja que, bom, as pessoas vão fazendo comparativos, né? Eu não vivi também na época do Getúlio. Agora a gente ouve falar muito, né? Que como ele era carismático, né? Tinha uns adeptos, né? O Getúlio Vargas. Nós vamos fazendo um intervalo comercial, são 9 horas e 32 minutos,
e já voltamos. Nós começamos com a palavra soberba, né? Autoestima. E eu acho que a gente pode retornar um pouco, né, em parte, essa questão da soberba, porque quem de nós, em algum momento, né, não age dessa maneira? E como se controlar nesse sentido? É verdade. Depois do intervalo.